tudo bem? Professor André Luiz na área, com o projeto Geonautas, é claro que vocês já sabem, descomplicando a geografia, trazendo mais um conteúdo top para vocês. Tranquilo? Mas antes de começarmos, eu quero que vocês separem o caderno e a caneta e tirem aquele print do quadro, que é para que vocês não percam nada da explicação. Beleza? Hoje falaremos sobre os conceitos geográficos e a sua importância, né? Dentre eles, nós temos 4 conceitos que são de suma importância, que são os conceitos de paisagem, lugar, território e região, certo? Mas agora, antes de nós esmiuçarmos um pouco mais como funciona cada um desses conceitos, nós temos que entender o que é conceitos geográficos. Nós podemos dizer que os conceitos geográficos, eles funcionam como ferramentas para melhor interpretação do espaço, para assim melhor entender o espaço. Tranquilo até aí? Vamos partir para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de paisagem. Isso mesmo. Paisagem, pessoal, é tudo aquilo que nós podemos ver e sentir no espaço, certo? A paisagem, ela é classificada em 2 tipos. Ela é classificada em paisagem natural e paisagem transformada ou antropizada ou humanizada. Ela pode ser chamada por esses 3 nomes. Tranquilo até aí? Vamos lá! Antes bem da gente entender mais o que é paisagem, nós temos que lembrar de uma coisinha. A paisagem, ela é mutável. Professor, o que é mutável? Mutante? Não entendi. Calma que a gente chega lá. Mutável, pessoal. Esse termo quer dizer que a paisagem, ela se encontra sempre num processo de transformação constante. Ou seja, ela sempre está mudando. Entenderam? Um exemplo. Digamos que em um período do ano você passa em frente a uma floresta, certo? E você nota que essa floresta está com as flores, as folhas das árvores bem verdes, as flores bem amareladas, digamos assim. E aí você, pronto, passou por ela. Quando for daqui a uns 2, 3 meses, você vai passar novamente por essa floresta, sendo que você está em um tempo que mudou um pouco. O tempo mudou, estamos num período mais seco e você nota que as folhas elas estão mais amareladas. Algumas você encontra até caídas no chão e algumas árvores até sem folhas. E isso foi o quê? Uma transformação, entendeu? É nisso que se encontra a questão do mutável. É a questão de mudar, está em constante modificação. E outra, essas modificações elas não acontecem em período de meses, após meses, não. Todos os dias ocorrem modificações. Da mesma forma que acontece na paisagem natural, acontece também na paisagem antropizada, na paisagem transformada. Um exemplo, você chega no centro de uma grande cidade, ou no centro até da sua própria cidade, dá um leve passeio, né? E no outro dia você vai novamente para o centro e faz aquele velho passeio, um passeiozinho bem curto, e você vai notar que houveram transformações. Você foi em 2 dias, mas no segundo dia você já notou transformações. Exemplo, você pode ter visto que tinha uma porta de uma loja que estava de uma cor no primeiro dia e no segundo dia eles já pintaram, já estava de outra cor. Você pode perceber que tinha uma construção que, digamos que ela estivesse apenas com 4 paredes e no outro dia ela já estivesse concluída. Isso é um exemplo da questão do mutável também nas paisagens transformadas. Tranquilo até aí? Bom, agora nós falaremos sobre a questão dos elementos da paisagem, que tanto consiste em elementos naturais como consiste em elementos transformados. Um exemplo bem prático de elementos naturais. Digamos que você chega a uma praia, uma belíssima praia, dando aquela relaxada, certo? E você nota aqueles paredões rochosos, as falésias, você nota o mar, você nota os coqueiros. Tudo isso que eu acabei de falar são elementos da paisagem, só que elementos naturais, elementos da natureza. Em relação à paisagem transformada, funciona da mesma forma. Mais uma vez o exemplo do centro da cidade. Você chega ao centro da cidade e você nota edifícios, casas, lojas, né? Pessoas passando, carros, bicicletas.
Tudo isso são também elementos da paisagem, só que elementos da paisagem transformados. Tranquilo até aí? Bom, partimos agora para o nosso próximo conceito, o conceito de lugar, certo? É um conceito bem interessante. E, para mim, professor André Luiz, esse conceito de lugar, ele é um conceito singular. Singular? Por quê, professor? Por que que ele é singular? Porque o conceito de lugar, ele trata das relações de afetividade que você tem com um certo lugar no espaço. O que isso quer dizer na realidade? Que um lugar pode ter um significado para você e não ter o mesmo significado para mim. Entendeu? Por isso que ele é singular, por isso que eu o considero singular. Tá entendendo? Exemplo, a sua casa. Seria comum você me ver sempre na sua casa se eu não fizesse parte da sua família? Não. Ou seja, a sua casa é o seu lugar. Entende? Você tem pertencimento a esse lugar. Você desenvolve um sentimento pela sua casa. Entende? Funciona dessa mesma forma a questão do lugar. Por isso que eu o considero um conceito singular. Tranquilo até aí? Outra coisa. Ele também é considerado um conceito abstrato. Que vem a ser abstrato, a gente não pode tocar, né? Nós sabemos que ele existe, principalmente por ele tratar de sentimento, né? Mas por isso ele é considerado um conceito abstrato. Tranquilo? Bom, partimos agora para o nosso próximo conceito, o conceito de território. Território, pessoal, é todo aquele espaço delimitado por fronteiras através de uma relação de poder. Professor, relação de poder, fronteiras, não estou conseguindo entender. Calma, que a gente vai para um desenho aqui que vai ficar bem tranquilo para você entender, beleza? Vamos pro quadro. Galera, é o seguinte, nós temos aqui, olha, um exemplozinho bem tranquilo de dois países, certo? O país A e o país B. E essa linha pontilhada aqui, ao centro, que divide esses dois países, é a nossa fronteira. O país A, ele exerce poder e exerce autoridade até aqui. E o país B também exerce poder e a sua autoridade até aqui. Certo? Vocês sabem que, vez por outra, nós vemos notícias falando a respeito de conflito entre países, certo? Digamos que o país B está em conflito com o país A. Mediante esse conflito, o que é que acontece? Digamos que o país B, ele ganhou esse conflito. O país B ganhou o conflito e aumentou seu território. O que foi que aconteceu? Se o país B ganhou o conflito e aumentou seu território, lógico que o país A, ele perdeu o território. E o que isso justifica? Isso justifica nossas relações de poder. Por quê? A partir do momento em que o país B ganhou o território, automaticamente ele também ganhou mais poder. É aí que se encontra a questão do território ser relação de poder. Ou seja, quanto mais território, mais poder eu tenho. Partindo agora para a nossa última, mas não menos importante, conceito geográfico, o conceito de região. Mas antes de nós falarmos realmente da região propriamente dita, né, nós temos que lembrar que só é possível existir uma região quando acontece o processo de regionalização, que nós discutiremos melhor ele um pouco em uma próxima aula, mas eu vou explicar um pouquinho bem rápido. Digamos que eu tenho uma sala com vários alunos. Aí eu peço, pessoal, eu quero que vocês dividam a sala em dois. Eu quero que do lado esquerdo fiquem as meninas e do lado direito fiquem os meninos. O que é que vocês acham que é isso que eu fiz? Isso é um processo de regionalização. Eu dividi por características diferentes. Tranquilo até aí? Mas agora eu vou falar de região propriamente dita. O que é região? Espaços agrupados por características em comum. Nós temos aqui mais
mapinha, digamos assim. Um exemplozinho de um desenho de um país, digamos assim. Eu regionalizei esse país em 4 regiões, região A, B, C e D, certo? Dentro de um país nós podemos ter diversas regiões. Agora, elas sempre com características em comuns. Por quê? Dentro dessas regiões, digamos que tem vários estados. Só que cada estado que se encontra, exemplo, na região C, possui as mesmas características. Ou seja, quando chega aqui na região A, também cada estado possui as mesmas características que são diferentes das características da região C, certo? Mas, professor, como é que se faz para as escolhas dessas características? Para nós podermos criar essas regiões? Simples. Quando você pensa em desenvolver uma região, quais são as características que podem ser observadas, né? Nós podemos utilizar a vegetação, podemos pensar também na pluviosidade, podemos pensar no que? No relevo, e também no clima. Digamos que cada estadozinho que se encontra dentro dessa região, eles possuem essas mesmas características. Por isso, estão agrupados nessa região. Tranquilo, galerinha, até aí? Bom, resumindo, paisagem dividida em natural e transformada. Lembrar sempre que a paisagem ela é mutável e que nessas duas classificações, natural e transformada, nós temos os elementos da paisagem. Eu já ia esquecendo um detalhe. Por que a paisagem é ver e sentir no espaço? Porque não necessariamente nós precisamos ver para saber em que paisagem estamos. Por exemplo, quando você chega próximo a uma praia, não é necessário você ver a praia para saber que está próximo da praia. Faça um experimento bem fácil quando você for visitar a praia a próxima vez. Você chega próximo à praia, para um pouquinho, fecha os olhos, você vai começar a sentir o som do mar, certo? Se você parar mais um pouquinho, você vai sentir a maresia, você vai sentir os ventos mais fortes e automaticamente você vai saber que está numa praia. Numa paisagem transformada, mais uma vez o exemplo do centro da cidade. Você chega no centro da cidade, fecha os olhos da mesma forma e analisa. Você vai ouvir som de carros, vai ouvir pessoas falando, você vai ouvir comerciantes vendendo alguma coisa, você vai sentir cheiro de comida das lojas de comida, entende? Por isso que é questão de ver e sentir no espaço. Tranquilo até aí? Pronto, lembrando, lugar, relações afetivas, conceito singular, conceito abstrato. Território, relações de poder. Lembrem sempre, relações de poder. Território é poder, certo? E região, espaços agrupados por características em comum. Galerinha, é isso. Essa foi a nossa aula de conceitos geográficos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender bem o conteúdo e nós nos vemos na próxima aula.